Olha a pergunta. Pastor, a Bíblia se contradiz? Existem realmente erros nas Escrituras? Talvez você já tenha ouvido alguém dizer, a Bíblia está cheia de contradições. Mas será se isso realmente é verdade? Ou será que muitas das chamadas contradições são, na realidade, passagens que parecem contraditórias quando são lidas fora do contexto? Bom, eu sou o pastor João Wagner e você está no canal PR João Wagner Oficial. Vamos para mais uma curiosidade bíblica. E hoje vamos responder a uma pergunta muito importante. Que pergunta é essa? Existem contradições na Bíblia? Existem realmente contradições na Bíblia? A Bíblia contém erros? Bom, primeiramente nós precisamos entender o que é uma contradição. Uma contradição acontece quando duas afirmações dizem coisas opostas sobre o mesmo assunto, no mesmo sentido e nas mesmas circunstâncias. Isso é contradição. Por exemplo, se uma passagem afirmasse que Jesus nasceu em Belém e outra passagem afirmasse que Jesus não nasceu em Belém, teríamos uma verdadeira contradição. Mas normalmente não é isso que encontramos quando analisamos as chamadas contradições bíblicas. Na maioria dos casos, nós encontramos informações diferentes que se completam. Autores apresentando perspectivas diferentes ou textos que precisam ser compreendidos dentro do seu contexto. Vamos ver um exemplo. Mateus 27, versículo 5, diz que Judas retirou-se e foi se enforcar. Mas Atos 1 e 18 afirma que Judas caiu e rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então alguém pergunta, afinal, Judas morreu? Judas morreu enforcado ou caiu? Os dois textos não precisam estar em contradição. Mateus explica que Judas se enforcou. Atos descreve o que aconteceu posteriormente com o seu corpo. Um relato apresenta uma informação e o outro acrescenta detalhes. Imagine duas pessoas descrevendo o mesmo acidente. Uma diz, o carro bateu em uma árvore. A outra diz, o motorista perdeu o controle, atravessou a pista e bateu em uma árvore. Existe contradição aqui? Claro que não. Uma informação complementa a outra. Algo semelhante também acontece nos relatos da ressurreição de Jesus. Os evangelhos apresentam diferentes detalhes sobre as mulheres que foram ao sepulcro, os anjos e os acontecimentos daquela manhã. Isso significa que os evangelhos se contradizem? Não necessariamente. Olhe bem, os autores escreveram com perspectivas e propósitos totalmente diferentes. Diferença de detalhes não significa automaticamente contradição. Também precisamos lembrar que a Bíblia ela possui diferentes gêneros literários. Encontramos história, poesia, profecia, parábolas, cartas e linguagem simbólica. Não podemos interpretar uma poesia exatamente da mesma maneira que nós interpretamos uma narrativa histórica. Além disso, precisamos considerar o contexto histórico, o contexto cultural e o contexto linguístico de cada passagem. A Bíblia foi escrita ao longo de muitos séculos, por diferentes autores humanos, em diferentes lugares e circunstâncias. E mesmo assim apresenta uma extraordinária unidade em sua mensagem central, que é Deus. O problema do pecado e o problema divino de redenção que encontra seu cumprimento em Jesus Cristo.
A própria Bíblia, a própria Escritura declara em 2 Timóteo 3,16. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Agora precisamos reconhecer algo importante. Existem passagens difíceis na Bíblia? Claro que sim. Existem diferenças de números, cronologias, nomes e detalhes que exigem estudo cuidadoso? Sim, claro que sim. Mas uma dificuldade para explicar determinado texto não significa necessariamente que encontramos ali uma contradição. Por isso, quando alguém disser a Bíblia está cheia de contradições, faça uma pergunta simples. Qual contradição? Então pegue a Bíblia, leia o texto, veja o que vem antes e também depois, todo o contexto. Compare com outras passagens. Observe quem está falando, para quem está falando e em qual situação. Muitas supostas contradições desaparecem quando nós fazemos algo muito simples. Lemos a Bíblia dentro do seu contexto. Portanto, meu querido, não tenha medo das perguntas difíceis. A fé cristã não precisa fugir das perguntas. Ela pode investigá-las. E quanto mais estudamos seriamente as Escrituras, mais percebemos que muitas acusações contra a Bíblia surgem não daquilo que ela realmente diz, mas da maneira como seus textos são interpretados. Se você gosta de curiosidades bíblicas e quer compreender melhor as passagens difíceis das Escrituras, inscreva-se no canal PR João Wagner Oficial. Aqui nós buscamos respostas não em especulações, mas na palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua vida e a sua família. E lembre-se, a verdade não muda com o tempo, ela continua sendo o nosso fundamento. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.